Vamos continuar com nossas aulas de Igeret HaTeshuvah. É a quarta aula do capítulo 1. Nós estamos na página 181. A linha em hebraico começa com a palavra Hahamon. Isso é bem no meio da página. Mas conforme o nosso costume, vamos começar com a história hassídica. Durante nossas rezas do Yom Kippur, tem uma brachá, uma bênção que repetimos várias vezes. Aliás, em todas as nossas rezas. Melech, abençoado seja você, Deus, nosso Rei, que perdoa todos os nossos pecados, os pecados de todos os Bnei Israel. Isso é a nossa reza. E vem uma grande pergunta. De um lado, pedimos para Deus nos perdoar, mas a brachá já está feita. Fizemos uma brachá que, com toda certeza, isso acontecerá, que Deus vai nos perdoar. De onde que nós sabemos? Diz Reb Levi Yitzchak Bartitcher o seguinte: uma criança quis que o pai lhe dê uma maçã, um tapuach no hebraico, um apple. Mas o pai não estava afim. O que a criança faz? Ele fala em voz alta: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam abençoado seja você, Deus, quem que criou as frutas da árvore. O pai tem que responder amém. Depois que ele fala: não, eu não posso falar nada mais, me dá uma maçã. Senão vai ser uma brachá em vão. Isso não pode acontecer. Assim diz Reb Levi, isso somos nós. Pedimos, mas nós não esperamos para ouvir realmente o que vai acontecer. Logo fizemos uma brachá. E temos certeza que Deus vai aceitar o nosso pedido. Por que temos certeza? Qual que é a base dessa certeza? Vamos voltar para as palavras que nós falamos ontem. É a nossa sinceridade. Balatanya deixa claro que uma pessoa que confessa com sua boca, mas o coração está num outro lugar, não está acompanhando o processo, não é uma boa chuva. Tem que ter sinceridade. E nessa oportunidade eu gostaria de esclarecer um assunto que talvez não deixei claro na nossa terceira aula. O autor do Tânia é muito exigente para as pessoas não fazer chuvot parciais. Isso significa que muitos de nós achamos que quando chegamos Yom Kippur, fizemos um grande geschäft com Deus. Falamos para Deus: você sabe, Deus, o Senhor com certeza me entende. Pequei vários pecados, mas eu não estou a fim de corrigir tudo de uma vez. Vamos deixar 5 para esse ano e 5, talvez o ano que vem, quando eu estou pronto. As pessoas acham que isso é um grande geschäft. O Balatanya diz: não, isso é um geschäft terrível que Deus não aceita. Por quê? Não são os pecados, apenas os pecados que devemos corrigir. É o caminho ruim que nos levou a pecar. E qual que é esse caminho ruim? Que nós achamos que cabe a nós decidir o que vamos obedecer, o que não vamos obedecer, quando Deus está certo, quando nós concordamos com Deus. Tem coisas que a gente não concorda. Isso é um caminho péssimo. E uma pessoa, quando faz chuva, tem que haver uma decisão que daqui em diante ele vai se tornar uma pessoa obediente, um servo de Deus, um servo que assume e aceita o jugo divino e vai cumprir tudo que Deus exige. Se ele se deixa com uma parte sim, uma parte não, isso não é uma chuva, se diz o Balatanya. Não é sincero, e o Balatanya provou isso aqui de vários versículos. E muitos me perguntaram: e o que faz alguém que não consegue aceitar tudo de uma vez? E eu acho o seguinte, apesar que isso não está escrito claramente, mas eu acho o seguinte: nós temos uma regra, mitzvah goreret mitzvah. Muitas vezes uma pessoa se aproxima para o judaísmo e ele não consegue fazer tudo de uma vez. Será que ele não aceita? Será que ele deve continuar pecando em tudo? Não, falamos para ele: vamos devagar. Comece com aquilo que você pode e com o tempo vai melhorando e agregando mais e mais mitzvot e corrigindo mais aquilo que você pode. Vamos cada vez mais subir. Vamos lembrar que o versículo diz: Ein tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yachta. Não tem uma pessoa justa
que somente tem mitzvot e não tem nenhuma falha. Cada um de nós tem que progredir na sua vida espiritual. Por isso falamos para uma pessoa, olha, você não está conseguindo fazer tudo, mas uma parte você consegue. Se junta com nós, se junta com pessoas que tentem a Deus e começa a fazer os mitzvot e devagarzinho vamos chegar lá. Uma coisa, devemos ser cuidadosos. Nós nunca podemos falar para uma pessoa que está querendo se aproximar para a Torá e mitzvot que ele já fez tudo o que precisa e não precisa fazer mais. Nós não podemos mudar as regras são claras. Temos 613 mitzvot da Torá e todos têm que ser respeitados. Mas, tudo com seu prazo certo. A pessoa tem que progredir passo após passo. Idem a nossa tshuva. É verdade. Sem dúvida nenhuma, o Balatai estamos dizendo qual que é a exigência total do tshuva. Mas se uma pessoa não consegue, obviamente, ele continua fazendo o tshuva que ele pode, com a esperança de um dia ele vai conseguir fazer uma tshuva certa. E nessa hora eu gostaria de deixar mais alguma coisa bem clara. Vivemos hoje numa época onde que tem muitas pessoas que estão fazendo tshuva e cada vez mais se aproximando para Deus. O nosso Rebbe declarou em várias ocasiões que hoje as pessoas que se aproximam para o cumprimento da Torá Mitzvot, eles são no nível de Tinok Shenishba. Isso significa uma criança que foi sequestrada quando era criança e foi educada junto com pessoas que não são pessoas que seguem a Torá Mitzvot, às vezes não fazem parte nem do povo judaico. E mesmo assim a criança cresceu e conseguiu voltar para as raízes dele, para as verdadeiras raízes. Uma pessoa assim, não cabe chamar ele de um pecador. Não era um pecador, porque não sabia. Não tinha o mínimo de noção e não tinha como saber. Uma pessoa assim, obviamente, tudo que nós falamos nas nossas últimas aulas, não cabe. Mas uma coisa se cabe. Se ele está querendo recuperar as influências divinas que ele poderia ter recebido para recuperar aquilo, continua com nossas aulas do Tanya, porque o Balatanya, o autor do Tanya, vai nos revelar o segredo. Eu espero que com isso facilitei um pouco daquilo que não foi claro nas nossas últimas aulas. Mas uma coisa o Balatanya deixou claro para nós, que tem muitas pessoas que associam jejuns com Teshuvah, voltar para Hashem e colocar Deus como nossa prioridade máxima. Pessoas associam essa volta para Deus como jejuns. Isso é muito comum hoje. Se pergunta a pessoa como que foi ter o Teshuvah no Yom Kippur, fala, meu Teshuvah, jejuei o dia inteiro. Mas diz o Balatai, jejuou muito bem, mas não é a mitzvah de Teshuvah, porque Teshuvah não significa jejuar. A mitzvah de Teshuvah é abandonar o pecado e tomar uma decisão forte e firme que daqui em diante tudo na nossa vida vai ser diferente. Por que tudo? Porque nós vamos se tornar pessoas servos de Deus, tímidos de Deus, pessoas que obedecem. Pessoas que aprendem o valor de obedecer tudo, na sua totalidade. Continua agora o Balatai e diz o seguinte: Vafilu mishe avar al kritot umitot bedin. Mesmo alguém que os seus pecados foram pecados terríveis, onde que a punição, o castigo sobre esses pecados é simplesmente perder sua vida. Na Torá encontramos muitas vezes que aquela pessoa venichretar hanefesh, aquela pessoa vai perder sua vida com 50 ou 60 anos. Ou mitot bedin, uma pessoa que os juízes, ele foi julgado para a pena de morte. E mesmo se não foi julgado, mas ele merece aquela pena, talvez faltou testemunhos, mas isso não significa que ele é não é culpado de um pecado, que a punição é a morte. Qual que é a lei dessa pessoa? Vimos antes, Shigmar kaparato hi alidei yisurim. O término da sua capará, da sua expiação, é através do sofrimento. Isso vimos antes, naquela Mishnah, naquele Braita, no término do Talmud Yuma, que o Braita diz o seguinte, que nesses pecados tão severos, uma pessoa pode fazer chuva,
Pode até passar Yom Kippur, mas o assunto ainda não é resolvido. Essa pessoa é necessário ainda passar sofrimento. O que nós chamamos aqui de tsuras, problemas, dificuldades. Essas dificuldades têm como objetivo de limpar a sua alma e polir sua alma aqui nos vivos. Pode-se pensar que uma pessoa assim, talvez é importantíssimo para ele jejuar, já que ele tem que sofrer. Ele vai jejuar demais para incluir aquilo nos sofrimentos que ele tem que passar. Isso seria um sentimento de muitos. Já que eu tenho que sofrer, vou ajudar Deus e eu vou me arrumar algum sofrimento sozinhos. E um bom sofrimento é jejuar. E com isso, eu vou tirar da conta que eu devo. Diz o autor de Tanya que não é uma boa ideia. Nem num caso dessa, os jejuns fazem parte do processo de tshuva. Por quê? Hainu, Shakadosh Baruch Hu mevi alav yisurim. Nesse caso, o que está escrito no Talmud? Se alguém pecou pecados tão severos que ele perde a sua vida com isso, e por isso Deus tem que mandar para ele castigos e punições para limpar sua alma, é Deus o Deus que manda. Não cabe a nós ajudar Deus. A linguagem aqui, HaKadosh Baruch Hu mevi alav yisurim. Deus vai trazer sobre ele sofrimentos. É um trabalho de Deus. O Deus vai se dedicar para esse assunto. Como shekatuv, conforme está escrito, upakadeti beshevet pish'am, upakadeti vai ser eu que vou cobrar como castigo, dando castigos para limpar o seu pecado. Diz Deus, eu que vou fazer isso. Diferente de que jejuns, que não é o que Deus está mandando. Isso são sofrimentos que a pessoa escolhe. Mas quando nós falamos antes, que Yesurim, punições, sofrimento, problemas, dificuldades, limpam a alma da pessoa, são sofrimentos que Deus que mata. O que cabe à pessoa para fazer para isso? Ou seja, ele sabe que a chuva dele está pendente, não está resolvido. Ele pode fazer algo para receber essas punições o mais rápido possível. Diz o Baal HaTanya, sim. Tem algum trabalho para fazer. Mas, logo vamos ver o trabalho, mas isso não tem nada a ver com jejuns. Ele pode fazer o trabalho, qualquer trabalho, que chuvato. Quando a pessoa vai fazer a sua chuva, vai ser aceito, vai agradar a Deus, porque Beshuvó El Hashem, ele está voltando para Deus, Bechol Libo, com todo o seu coração e todo o seu ser, Mei Ahavá, do amor. Ou seja, existem vários motivos porque uma pessoa pode fazer teshuvah. Alguns por medo, alguns por respeito, alguns por reverência. Mas existe uma teshuvah que é uma teshuvah elevada. Ele ama Deus tanto, ele é tão próximo a Deus, que incomoda ele, que ele é um pecador. Quando alguém tem esse sentimento, azai bitaruta deletata. Deletata é uma linguagem muito usada no Tânia, quando tem despertar do baixo. Isso causa um reflexo de Deus, da mesma forma. Conforme o versículo, Kamai Mapani. Da mesma forma como uma pessoa olha nas águas, o rosto dele se reflete, o que ele vê? Se ele olha com o rosto sorridente, ele vai ver alguém que está besimcha. Se ele está com a cara fechada, está triste, é isso que ele vai encontrar nas águas. Assim também usamos o mesmo versículo. Entre pessoas, o sentimento que você tem diante de uma pessoa, isso reflete que ele vai ter o mesmo sentimento perante você. Está querendo saber se outra pessoa te ama? Pensa se você ama ele. Se você ama ele, ele também vai se direcionar a você. É interessante que nosso Rebbe, no capítulo 46 do Tânia, ele fala aqui, tem uma dica muito grande. Você quer que uma outra pessoa te ama? Ama ele. Não apenas para verificar como está a situação. Toma uma atitude proativa.
ama outra pessoa, ele vai acabar te amando, mas aquela pessoa não gosta de mim, eu sinto que não gosta, ele realmente não gosta de você, você gosta dele. Se você vai gostar de Deus, amar ele, isso vai causar que ele vai te amar. Idem diz o Alter Rebbe no Tanya, da mesma forma como nós se direcionamos para Deus, Deus se direciona para nós também. E quando nós amamos Deus, fizemos uma tshuva, voltamos para Hashem por causa do amor, isso desperta o amor de Deus. E taruta de leela, isso tem que despertar lá em cima. Leorer ha'ava v'chesed Hashem, para despertar o amor e a bondade de Deus. De tal forma que Deus está disposto lemarek avono b'yisurim b'mazal, para realmente limpar os seus pecados através de mandar para ele sofrimentos. Ou seja, receber os sofrimentos é um grande favor que Hashem está dando para nós. O como shekatuv, conforme diz o versículo, que et asher yehav Hashem yochiach. Somente quem Deus ama, que ele castiga. Ele não castiga pessoas que ele não ama, que eles não merecem esse sofrimento. Por isso, naquela medida que uma pessoa, naquela forma que a pessoa se direciona para Deus, assim que Deus se direciona para ele. Se ele tem amor por Deus, Deus tem amor para ele e manda para ele sofrimentos para limpar sua alma. É interessante, já que nós falamos disso, no Hassidim tem um dito que para entrar no inferno tem uma lista de espera. Não é tão fácil para entrar no inferno. Porque até o inferno, infelizmente, passa. O que é o inferno? Uma limpeza da alma. Isso é uma grande bondade que Deus está fazendo para nós, para dar um acabamento final. Mais ou menos no mesmo sentido, o sofrimento é algo que Hashem somente manda para alguém que ele fez tshuva. E que tipo de tshuva que ele fez? Ele fez aquele tshuva por amor. Já que ele ama Deus, ele fala, sabe o que? Vou tratar do teu assunto. Mas para eu tratar do assunto de mandar sofrimento, você tem que merecer eu me dedicar a você para mandar sofrimento. É um pouco difícil para nós entender isso. E logo muitos de vocês vão ter uma grande pergunta. Será que não tem jeito para amar Deus e Deus nos amar e não mandar para nós sofrimentos? Tem, e sobre isso vamos aprender logo. Mas, em primeiro lugar, o Baal HaTanya organiza aquele Talmud que diz que Deus manda sofrimentos. E diz, isso não tem nada a ver com jejuar. É verdade, tem pessoas que merecem sofrimento, que Deus manda, mas isso que Deus manda sofrimento, Ele que manda para alguém que realmente tem tshuva me'ahava, tshuva do amor para Deus. Mas, voltando para nosso assunto, jejuar, não tem nada a ver com o assunto. Porque não diminui o sofrimento que Deus manda para a pessoa. Isso é a conta que Deus tem, a conta corrente que Deus tem, a contabilidade está lá em cima e não cabe a nós fazer nenhuma interferência, nem com jejuns. Velachem, e por esse motivo. Por qual motivo? Já que a mitzvah de tshuva é somente abandonar o pecado. Lo hiskiru harambam, por isso o Maimonides e o Smag é Sefer Mitzvat Gadol, mais um dos Rishonim, da época dos Rishonim, ou seja, mais ou menos 900 anos atrás, onde que eles contaram e enumeraram os mitzvot da Torá, eles não mencionaram Tanit Klal ben Mitzvat HaTshuva. Não mencionaram, quando eles falam sobre mitzvah de Tshuva, eles não mencionam jejuar. Por quê? Porque não faz parte de Tshuva. É muito simples. O Maimonides e o Sefer Mitzvot Gadol do Smag, eles não mencionam jejuar. Por que eles não mencionam? Porque não faz parte. Av bikritot umitot bedin. Mesmo nesses pecados tão severos, que nós vimos antes que uma pessoa perde sua vida se ele não faz chuva. Mesmo nesses pecados tão severos, eles não sugerem e não incluem jejuar como parte da mitzvah. E qual que é o motivo? Porque não faz parte da mitzvah. Mas uma coisa eles se mencionam. Rak havidui ubakashat mechila. Confessar e pedir para ser perdoado, como shekatuv betorá, como está escrito na Torá claramente, vehidvadu et chatatam, que eles vão confessar os seus pecados, isso eles se mencionam.
Ou seja, aqui o Balatani introduz para nós um novo conceito. Existe a base da tshuva, e existem componentes da tshuva, e existe aquilo que nem componente é. A base da tshuva é abandonar o pecado. Com isso se cumpriu a mitzvah de tshuva. Mas há certos componentes que fazem parte da mitzvah de tshuva, que é confessar e pedir desculpa, e pedir para Deus nos perdoar. Pedir desculpa e pedir para ser perdoado é o mesmo assunto. Ou seja, o objetivo da teshuvah realmente é para ser perdoado. Nós não podemos tirar a confissão e receber expiação de Deus sobre nossos pecados do conceito de teshuvah, porque faz parte. Mas faz parte, é um componente. Ou seja, temos a base da teshuvah, que é voltar para Deus com sinceridade e decidir que o que era já era, e daqui em diante, que os Hassidim falam, daqui em diante vai ser Gor Andrash, vai ser totalmente diferente, somos pessoas diferentes, servos de Deus, pessoas obedientes, pessoas que vão seguir o caminho de Deus. Isso é a base da teshuvah. Junto com isso há componentes da teshuvah, que é a confissão e pedir para ser perdoado. Mas, tanit, jejuar, isso não é nem um componente da teshuvah. Não tem nada a ver. Obviamente, quando se trata sobre jejuar Yom Kippur, isso é um mandamento explícito da Torá. Não tem nada a ver com isso que nós falamos, que obviamente que temos que jejuar. Mas tem pessoas, vamos dizer, ele está fazendo o teshuvah num dia muito simples, durante o ano, um dia comum, e ele começa a jejuar uma semana direto para ajudar o teshuvah dele. Diz o Balatani, é desnecessário. Faz teshuvah, mas o tanit, o jejum, não faz parte. Confessar sim, pedir para ser perdoado sim, mas isso são componentes. A base da teshuvah é somente e somente dar um novo rumo na nossa vida. Continua o Balatani e diz o seguinte: o Mashe Katuv Yoel, no Tanakh, Yoel, esse é um dos 24 livros, junto com a Torá, está escrito o seguinte: Shuvu Adai, voltam a mim, bechol levavchem, com todo o vosso coração, betzom uvivchi, com choro, com jejum e com choro. Pergunta ao autor de Tânia, o versículo diz que para voltar para Deus tem que ser com choro e jejum. Eu acabei de falar para vocês que o jejum não é necessário. E aqui temos um versículo que diz claramente que jejuar é importante. Diz o autor de Tânia, aquilo não era para fazer parte do processo de teshuvah. Hainu levatel hagzerah, isso era para anular um decreto. Shenigzerah lemarek avonadon, naquele tempo houve um decreto para limpar e polir os pecados daquela geração, alidei Yesurim, através de sofrimentos, ba'arbe, através de mandar uma praga de galfanhotos. Era uma época que os galfanhotos iam atacar os Bnei Israel. E para se livrar daquela praga, Deus falou, fazem teshuvah e vocês têm que jejuar e chorar. Aquele jejum é um assunto independente da teshuvah, para anular um decreto, não para fazer parte do processo, para anular decretos que são ligados com o futuro, ou seja, a teshuvah é um assunto que ele corrige o passado. A gzerar o decreto aqui é um assunto do futuro, para evitar uma coisa ruim do futuro. O jejum é uma boa ideia. Por isso, o jejum tem seu espaço, tem a sua importância, mas não como parte, não como componente do teshuvah. Tem sua importância para anular um decreto. Zeu atam, isso também é um motivo, bechol taniyot, em todos os tipos de jejuns, que as pessoas jejuam, shemitanim, que eles jejuam, al kol tzara, sobre todas as dificuldades, shelo tavo al tzibur, para não chegar e nós realmente nos incomodar. O tzibur significa a congregação, pessoas juntos. Como Shekatu conta a história de Esther. Esther pediu
não foi o pedido de Esther que ele pediu inicialmente, mas que o Rebbe explica que é Divrei Hatzomot de Zakatan. Naquele tempo de Esther, as pessoas jejuaram demais, muitos jejuns, gritaram, imploraram para Deus. Aqueles jejuns não era parte de Teshuvah, era principalmente para anular um decreto ruim para não acontecer. Mas voltamos para a base nossa, que Tanit, jejuar, não é uma boa ideia. Ou seja, não é uma boa ideia, retiro as palavras. Logo vamos ver que é uma grande ideia. Mas Tanit, jejuar, não faz parte da mitzvah de Teshuvah. Não é algo importante para cumprir Teshuvah, bem ao contrário, porque as pessoas se confundem com isso. Teshuvah, o que é importante é azivat achet, abandonar o pecado. Vimos na última semana que para abandonar o pecado é bom se arrepender sobre o passado. Apesar que se arrepender sobre o passado é importante que nós falamos que isso tira a alma e o prazer que nós tivemos quando cometemos a virar o pecado. Por isso, se arrepender é importante. Mas além disso aqui, se arrepender sobre o passado tem uma grande vantagem. Qual que é a prova que a nossa aceitação para frente realmente é sincera? É normalmente quando a gente se arrepende sobre o passado. É muito difícil fazer uma decisão sobre o futuro, que nosso futuro vai ser diferente, se a gente não se arrepende sobre o nosso passado. Porque Deus nos pergunta, tudo bem, você está me declarando que daqui em diante tudo vai ser diferente. E qual que é a base dessa promessa? Tem alguma prova disso? Não, eu decidi. Mas quantas decisões você já fez na vida que não te levou a nada? Você fez decisões. E você acha que isso é suficiente para eu acreditar em você? Se a pessoa pode mostrar para Deus, acredita-me que eu estou tão arrependido sobre aquilo que aconteceu, acredita-me que nunca mais vou fazer isso. Ou seja, mesmo que arrependimento sobre o passado é importante, mas ela é importante para provar a nossa aceitação para o futuro. Ou seja, a base das palavras do autor de Tânia são de pé fortes e firmes de novo. Teshuvah significa assumir o jugo divino, aceitar Deus como o nosso rei, obediência total. O caminho é um caminho só, ser um servo de Deus e aprender a se tornar alguém que é obediente. Para realmente provar isso aqui, é importante o arrependimento sobre o passado, mas isso é apenas para provar a nossa aceitação. A Teshuvah é a nossa aceitação sobre o futuro. O arrependimento sobre o passado é para fortalecer e dar vida à nossa decisão. A nossa confissão e pedir perdão para Hashem são componentes da Teshuvah. São o mevukash, são o objetivo da nossa Teshuvah. São objetivos nobres e importantes para nós. Entretanto, jejuar não é importante. Se alguém acha que com isso ele diminui daqueles sofrimentos que Deus manda para os pecados severos, é um erro. É uma contabilidade que somente Deus controla e não cabe a nós interferir naquilo, e também Deus somente manda aquilo para aquele que merece. Por isso, uma pessoa está querendo saber o que cabe a ele fazer para merecer aquelas punições, ele pode se esforçar e fazer a sua teshuvah de amor. Mas não cabe a ele jejuar e com isso querer ganhar um desconto sobre aquilo que Deus vai mandar para ele. E isso que nós encontramos no Tanakh, no Yoel, que pessoas jejuaram, não foi um jejum como parte da sua teshuvah, nem a história do Esther. Os jejuns naquele tempo não foram para realmente fazer parte da sua teshuvah, mas foram para anular um decreto que algo do futuro, contra o conceito de teshuvah, que é para corrigir o passado. Se Deus quiser, na nossa próxima aula, ainda temos algumas linhas para terminar nosso capítulo, onde que o Baal HaTanya se vai nos explicar que jejuns têm algum benefício. Mas, eu já aviso vocês que o nosso Rebbe explicou várias vezes que hoje
nós não temos mais essa opção, porque nós somos fracos demais. Alguém vai jejuar, o fim vai ser que ele vai pagar muito para os médicos, não vai conseguir fazer os mitzvot. Por isso, temos outras ideias, por isso, vamos devagar e firme. Vamos seguir a linha do Tânia e cada vez vamos se atualizar. Mas sempre vamos lembrar aquela história que nós já contamos. Nós fazemos um shechianu. Shechianu é uma brachá que a gente faz de uma grande alegria. Fizemos um shechianu quando entramos em Yom Kippur na sinagoga, que Deus nos deu uma oportunidade, uma possibilidade para limpar os nossos pecados. Isso é uma grande oportunidade, um grande favor que Deus nos dá para nós. E por isso, somos muito alegres. Alegres, mas nós vamos seguir aquilo que o Balatani já explicou. Somos alegres de um lado, tristes do outro lado, e por isso o dia de Yom Kippur é alegre e, eu não vou falar triste, mas sério. E de volta para realmente poder dar um novo rumo na nossa vida. Obrigado. Shikoyach.